noite, meus irmãos. Graças a Deus por Jesus Cristo que nos reúne aqui. E agora, né, nos falará por meio da sua palavra, continuará, né, nos falando por meio da sua palavra. Peço aos irmãos que abram lá em Josué, no capítulo 1. Vamos dar sequência às nossas exposições nesse livro. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler somente o verso 1 e 2. Prestem atenção na palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Somente até aqui. Vamos mais uma vez a Deus em oração, pedindo por esse sermão, por esse momento. Senhor, nós, diante do Senhor, mais uma vez agradecemos, te louvamos por estarmos aqui, por podermos agora, Deus, olhar para a sua Escritura de um modo mais detido, mais pausado, reflexivo. Queremos, a Deus, aprender do Senhor e sermos realmente, a Deus, instruídos. Vivermos, a Deus, aprendermos, a Deus, a sua lei, a sua vontade, e então, a Deus, respondermos a isso com fidelidade. Por favor, a Deus, ajuda a sua igreja, ajuda todo este povo, a Deus, a voltar, a Deus, completamente a sua atenção para esse momento. Eu não venho, a Deus, a prejudicar os meus irmãos, mas que todos em conjunto, a Deus, possamos ser iluminados pelo teu Espírito Santo. E assim, ó Deus, essas verdades possam ser reveladas, ó Deus, apresentadas a nós, profundamente, ó Deus, arraigadas nos nossos corações, para que possamos, ó Deus, viver em conformidade com tudo isso. Por meio de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Imagino que ninguém aqui deve ter ido para alguma guerra, né, para nenhuma batalha, mas muitos, né, já devem ter lido, ouvido ou visto, né, histórias de guerra, histórias de batalha, e na iminência, né, de uma batalha, quando os exércitos já estão reunidos, postos, né, ali no campo de batalha, frente, né, um ao outro. É comum, né, os livros, filmes, e você pode pensar um pouco nisso agora, retratar aquele momento em que o capitão dos exércitos, o general, comandante ali, né, daquela operação, daquela batalha, se coloca, né, frente ao exército, normalmente, né, aponta para o exército inimigo do outro lado, seja lá do que for, e então se dirige, né, aos seus soldados, aqueles que estão debaixo do seu comando e que entrarão, né, naqueles momentos ali, eh, numa batalha, né, e ele então diz, né, palavras para encorajar aqueles, né, que estão debaixo dos seus auspícios ali. Ele anima, né, os seus exércitos para a batalha. Esses discursos, né, de guerra tão famosos, né, alguns mais famosos na história, alguns mais famosos nos livros, nos filmes, mas que podem nos mostrar, né, essa realidade aí importante que eu quero trabalhar hoje no sermão. Nós falamos no outro sermão, né, sobre as guerras e o tema é parecido, sim, né, mas nós falamos sobre aqueles meses ou tempos ou horas, né, que antecedem uma batalha em que o pessoal se prepara, se organiza, traça os planos, né, em que os generais discutem ali qual a melhor estratégia. Às vezes, né, meses são colocados ali para treinamento dos exércitos, para que eles se preparem, para que eles estejam prontos, né? Mas aqui o momento chegou. O grande momento da batalha, de toda aquela preparação, de tudo aquilo que foi planejado, organizado anteriormente, finalmente chegou. O povo, né, então, está na frente de batalha. Coragem de cada homem será testada ali, né? E os generais sabem, então, o desafio, né, de encorajar, de animar os homens para que eles não sucumbam, né, nessa batalha. Eu falei no outro sermão, né, dos preparativos para na Segunda Guerra Mundial, para aquela batalha do dia D, lá no norte da França, na Normandia. O dia D, né, que ficou famoso como um dia muito importante na virada da guerra, né? Uma guerra que já estava virando, mas que houve uma virada ali, né, em prol dos aliados, contra, né, a ofensiva nazista no mundo. E além daqueles preparativos que eu descrevi no outro sermão, o general americano que foi o responsável, né, por todos os exércitos ali dos aliados, Eisenhower, ele discursa algo ali para aqueles homens naquele dia. E vejam o que ele diz.
Ele conclama, né, os soldados: os olhos do mundo estão sobre vocês. As esperanças e orações dos povos amantes da liberdade em toda parte marcham com vocês. E depois de falar que eles vão lutar, né, e como a batalha pode ser facilitada para eles, ele conclui: os homens livres do mundo estão marchando juntos à vitória. Tenho toda confiança em sua coragem, devoção ao dever e competência de combate. Não aceitaremos menos do que a vitória completa. Boa sorte e vamos todos buscar a bênção de Deus Todo-Poderoso para esta grande e nobre missão. De fato é bem bonito, né? De fato foram palavras que ecoaram, né, provavelmente na mente daqueles soldados. Aquela batalha, né, foi vencida e posteriormente, né, um ano depois, alguma coisa assim, a Segunda Guerra também, né, estava terminada com a vitória, né, desses aliados. Muitos outros exemplos poderiam ser dados, mas permitam-me gastar um pouco mais de tempo nessa introdução, e eu prometo, né, que é bem relevante aqui para o ponto do nosso sermão, nos lembrando um pouco dos exemplos na Escritura, muito mais relevantes, né, do que os exemplos na história, os exemplos na própria Escritura. E eu quero lembrar, né, de um grande rei e um líder, e que também foi general dos seus exércitos, né, que comandou os seus exércitos, o rei Ezequias. Em outros momentos nós já podemos falar aqui desse rei e de como ele foi um rei que confiou em Deus. E ele é destacado entre todos os outros reis de Judá, que foram, né, dentre os bons reis, ele ainda está entre os três, e Deus destaca em especial, e confiou Ezequias, né, de todo o seu coração. E ele andou, né, nos caminhos do seu pai Davi. Quando Ezequias tinha sido cercado, né, pelo maior e mais poderoso exército do mundo até então, a Assíria, e a Assíria então entra no território de Judá e chega, né, até a capital Jerusalém, e ela cerca aquela capital. Ezequias conclama os homens, né, o povo dentro da cidade, e ele diz o seguinte, o texto fala assim, 2 Crônicas capítulo, 2 Crônicas, agora não me lembro a referência exata, mas enfim, 2 Crônicas mais para o meio do livro ali, ele fala ao coração daqueles homens e diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Vejam, porque há um maior conosco do que com eles. Com eles está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou. O texto diz que o povo descansou nas palavras de Ezequias, o rei de Judá. Essas são as palavras de encorajamento para o povo de Deus, ainda hoje, que ecoam, né, nas nossas mentes e podem ecoar aqui do discurso de Ezequias. E eu quero fazer, né, lembrar-nos, né, de hoje, para além desse discurso, né, para outras partes da Escritura, que falam então sobre a coragem que nós devemos ter. E quando falarem, né, ao nosso coração, e não uma coragem para uma batalha física, pode ser também, mas hoje, né, muito mais presente, mais real, no caso da nossa igreja aqui, para essa batalha, né, contra os nossos inimigos, contra os inimigos das nossas almas, contra Satanás, contra um espírito mundano, né, que nos assola, e muitas vezes, né, um inimigo que vem de dentro, o inimigo, né, que somos nós mesmos, a nossa própria corrupção e carnalidade. Contra esses inimigos e também, né, contra tudo que se opõe ao Senhor nesse mundo, então, nós devemos, né, nos levantar com coragem. E vejam o que ele diz, né, contra aqueles que estão fora do Senhor. Com eles, né, está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar. Ele está conosco, né, para nos ajudar, para nos ajudar. Não temam, né, uma grande multidão, não temam, né, um mundo que se levanta parecendo gigantesco, cheio de gente, cheio de possibilidades, cheio de meios, né, para destruir as nossas vidas. Não tema isso e tenha coragem. Nós nos lembramos, né, desse texto e, claro, né, como não lembrar do desfecho dessa história, aonde naquele mesmo capítulo, acho que é 32, você viu aí? 32. Capítulo 32 de 2 Crônicas e o desfecho dessa história. No mesmo capítulo, né, em Crônicas as coisas estão mais condensadas. O rei Ezequias, né, então, o próprio Deus, na verdade, vai contra os exércitos da Assíria e ali a cidade, né, de Jerusalém, sem atirarem uma flecha, sem levantarem a espada, todo aquele exército, né, destruído, desbaratinado. O restante dele foge de volta, né, para a Síria. Naqueles tempos, o rei da Síria também é morto lá na Assíria. E Israel, né, recebe um grande livramento pelas mãos e pelo poder de Deus, porque é Deus quem luta pelo seu povo. Eu quero ainda olhar mais um capítulo,
que nós vimos, né, há não muito tempo atrás, mas já há algum tempo, que está lá em Deuteronômio capítulo 20. Se você está em Josué e volte algumas páginas. Que melhor, né, do que um discurso ensaiado, talvez feito por homens, do que um discurso que a própria Bíblia coloca para que o povo de Deus fizesse ali nos frontes de batalha. É isso que Josué, e nós citamos esse capítulo também no último, é isso que Moisés, e nós citamos esse capítulo, né, no último sermão, falou para o povo, quando houvessem, né, guerras e situações de guerras, o que eles deveriam, né, a fazer, e aqui há, né, as limitações, os limites da guerra, como, né, poderia ser feito um tipo de guerra. E aqui no começo do capítulo, ele fala, né, como eles, os sacerdotes ou os líderes encorajariam o povo. Então, a partir do verso 1, quando saíres a peleja contra os teus inimigos e virem cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito está contigo. E será que, quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Até aqui. Ezequias, né, ecoa esse texto. Ezequias, um homem de Deus, lia, né, e refletia na palavra do Senhor, e é claro, né, que ele tinha em mente esse texto aqui de Moisés. E Moisés, né, deixa muito claro, então, o que aquela nação devia pensar, né, frente aos inimigos. Frente aos inimigos, né, e frente a cavalos, carros. Lembrem-se do Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito. E então, né, não se amoleça o vosso coração, não trema, nem se aterrorizem diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco, ele é que peleja por vocês. Quando nós somos fiéis à aliança, e aqui eu já estou colocando na mente de vocês, né, os pontos e objetivos aqui do nosso sermão, mas quando nós somos fiéis à aliança, o Senhor, então, luta por nós as nossas batalhas, trava, então, né, a guerra no nosso lugar. E que braço, né, mais poderoso do que esse para lutar e que sempre, né, cumprirá o seu propósito, ou seja, sempre vencerá. Que nós estamos diante, né, do livro de Josué, o livro que registra as batalhas e as conquistas, né, a conquista da Terra Prometida. Nós vamos, né, ao segundo sermão aqui da nossa série. Estou um pouco adiantado aqui no sermão, mas nós nos lembramos aqui do nome da nossa série, Venha o Teu Reino, Exposições no livro de Josué. E o título do nosso sermão hoje, na verdade, é uma parte 2, uma continuação do último sermão, porque nós vamos trabalhar ainda uma transição até a chegada, né, uma introdução aqui ao livro de Josué, e é chamado, então, nós chamamos aqui, intitulamos de Do Deserto à Herança, preparando-se para a conquista, parte 2, né, desse sermão. Como nós já dissemos antes, o propósito do livro de Josué é manter vivo no povo de Deus o que o Senhor fez no passado por esse mesmo povo. E então, nós devemos viver hoje. Nós olhamos para o que Deus fez, para como ele agiu conosco, e então vivemos hoje com obediência ao nosso Deus, mirando, olhando para um futuro com esperança nas promessas em que ele fez para nós. Josué joga, né, em nós, destaca bem diante dos nossos olhos a fidelidade de Deus no passado, como nós devemos obedecer no presente, mirando as promessas de Deus no futuro. Nós falamos então no último sermão, como eu lembrava, sobre os preparativos para a guerra. E eu passei, né, todo o sermão lembrando um pouco do que veio antes, de todo o Pentateuco, de como Deus preparou aquele povo, separou, primeiro fez promessas, né, aos patriarcas, fez uma aliança com aquele povo, separou aquele povo para si, pactuou com aqueles homens. Dentro, né, desse pacto, Deus estabeleceu as suas leis, as suas ordens, que era a melhor maneira daquele povo viver. E nós destacamos bem isso, né, no último sermão, dando uma pincelada em Deuteronômio, que foi o que nós fizemos nos últimos anos. Nós entendemos, né, no último sermão que o pacto, a aliança firmada com Abraão é para nós hoje. Nós entendemos no último sermão que as promessas também são para nós hoje. E que, na verdade, o próprio Abraão sabia, como o Novo Testamento destaca, que o cumprimento, né, dessas promessas em maior escala viria
depois que o Messias viesse, hoje, né, então, no tempo, na era da igreja, na época do Novo Testamento, é onde isso está sendo plenamente cumprido após, né, o advento de Cristo. As promessas são para nós, a aliança é para nós. O Cristo que viria, né, e veio, é o nosso Cristo. O Cristo esperado por eles e que agora veio é o nosso Cristo. E também os termos da aliança são os mesmos e são para nós ainda hoje. A lei de Deus permanece viva, útil e ela serve, né, então, para instruir os homens na justiça. Nós vimos tudo isso, né, naquele último sermão. E por isso, né, apegados a essa promessa, apegados a essa aliança que Deus fez, que também é para nós, nós devemos viver então, né, a, primeiro, né, obedecendo a lei, mas com coragem de obedecer essa lei, preparados, né? Nós devemos estar prontos para a batalha. E então nós somos instados a viver, né? Como eu já falava, com essa coragem, com fé, com fidelidade. Quando nós abrimos esse nosso texto, né, em Josué, e aí você pode andar um pouquinho para frente aí de novo, Josué, capítulo 1, versos 1 e 2. Salta, né, então, dos textos é que depois da morte de Moisés e há essa transição. Deus, né, fala a Josué, o servo de Moisés. Diz, né, que Moisés então é morto, mas então ele se dirige a esse Josué. Josué, levanta-te, passa esse Jordão, tu e todo esse povo. Somos chamados a atenção aqui a essa figura desse Josué. Um Josué, né, que se levanta aqui como chefe do povo e dos exércitos. O livro, né, recebe o seu nome, nós já falamos dos objetivos desse livro, já falamos um pouco sobre a autoria no outro sermão, mas já falamos, né, que especialmente esse livro, então, não é, né, primariamente sobre Josué, mas ele é primariamente sobre Cristo, mas na vida e na figura, né, de Josué como um tipo, nós vemos, né, então, Cristo, mas nós pensamos, né, nesse homem. E esse homem, então, começa, né, a conquistar. E nós temos o livro, né, que leva o seu nome e que fala conosco ainda hoje, que nós vamos ver muito mais ainda nos outros sermões, mas que hoje, né, eu quero rapidamente falar sobre como que esse livro está, ou como esse discurso de guerra encorajador é dividido, para que vocês comecem a se acostumar com a estrutura. É uma estrutura muito simples, né, como um livro histórico. Ele tem uma primeira parte, até o capítulo 12, em que ele fala sobre as conquistas. Josué lutou, venceu, fez aquela batalha, teve outra batalha. Então, capítulo 1 ao 12, as conquistas. Do capítulo 13 até o capítulo 22, ele passa dividindo a terra. Então, ele vai até cada uma das tribos e territórios ou povos ali, né, dentro da nação de Israel, divide os territórios e vai colocando, né, as nações naqueles territórios, mandando-os, né, para o lugar que eles deveriam estar. E no capítulo 23 e 24, há um discurso de Josué, onde ele chama, né, a atenção do povo. É aquele discurso bem famoso, né? Olha, é, pensem agora, né? Reflitam o que vocês querem fazer da vida de vocês, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? E ele termina, né, assim o seu livro. Então, essas três partes bem simples, 1 ao 12, conquista, 13, né, até o 22, a divisão, e o 22 e o 23 e o 24, esse discurso de Josué. Nós vamos olhar um pouco mais detidamente sobre esse discurso, como eu disse, um pouco mais adiante, mas eu gostaria então de voltarmos, né, hoje, ainda como essa transição e introdução ao livro de Josué, ao próprio Josué. E a apresentação de Josué, né, não começa na escritura, no nome que leva, no livro, né, que leva o seu nome, mas ela começa anteriormente. E a primeira menção que nós temos de Josué, vocês podem abrir comigo, está lá em Êxodo, no capítulo 17. Êxodo, capítulo 17. Depois do povo murmurar, né, sobre a água, sobre a falta de água e Deus, né, trazer água para o povo, no começo, né, ainda mais ou menos no começo ali da caminhada no deserto, a partir do verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué. E aqui, né, então o nosso protagonista ou esse homem, né, aparece pela primeira vez na escritura. Escolhe nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro.
E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque a seu povo, ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro, e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. Até aqui. Primeira menção que nós temos, então, de Josué na Escritura, já o traz, né, como um grande capitão, ou um general, um homem ali de guerra e um homem, né, que poderia, né, guiar um exército. Primeiro ele poderia escolher homens, né, como Moisés o insta que ele o faça, e também poderia então guiar um exército, né, para uma guerra. E a gente tem então essa batalha aqui contra os amalequitas. Os amalequitas, né, como nós vemos no último verso da nossa leitura, era um povo muito mau, um povo, né, terrorista que atacou, né, como o próprio texto de outros textos dizem, atacou o povo de Israel pela retaguarda, com maldade. E pela retaguarda, provavelmente aqueles que eram mais fracos, mais doentes, talvez mais velhos, né, dentre o povo, mataram, né, assim alguns, e o Senhor se enfureceu muito com aquilo. Mas nós temos então essa guerra e as coisas são apresentadas de um jeito aqui muito especial. Essa batalha é muito lembrada e não é sem motivo, porque essa batalha, né, traz um enfoque bem parecido com o que nós colocamos, né, aqui no início do nosso sermão. As batalhas, né, então, nas guerras, e Josué aqui já está começando a ser formado, né, como aquele que lideraria. Ele não é chamado nesse momento para ser líder de toda a nação, mas ele está sendo ensinado e forjado como um homem de Deus a entender como que as batalhas, né, funcionam. Primeiro, né, então, ele está sendo ensinado que a vitória vem pelas mãos do Senhor. A coisa que estava acontecendo ali no cume do monte, das mãos de Moisés, né, ser sustentados ali por Abraão e Ur, por Arão e Ur, não era ali um ritual ou uma coisa mágica. A coisa que estava sendo descrita ali era então mãos, né, levantadas, abençoadoras. E é óbvio, né, que se remetendo então ao favor de Deus. E o ponto era esse: a força para a batalha não estava no exército, ou nem mesmo, né, no comando de Josué, ou no quão bons eles eram, né, de guerra e poderiam derrotar ali os amalequitas. A vitória viria tão somente pelo favor de Deus. E eles precisavam entender que se esse favor fosse reduzido, eles não venceriam, não prevaleceriam. Essa é a lição principal, né, lição aqui nesse dia que Josué tem no meio dessa batalha, e claro, né, todo o povo estava tendo aqui então, junto com ele. Vejam, se a mão do Senhor não estiver levantada e não for conosco, nós não poderemos, né, vencer, guerrear, lutar qualquer batalha, né, tendo êxito. E eu já quero aqui trazer isso um pouco para mais perto, né, de nós. Nós precisamos entender, né, que nas batalhas do nosso dia a dia, nas nossas lutas, para sermos, né, marido, esposa, para sermos pais, filhos, na luta, né, talvez no nosso trabalho, para empreender os nossos esforços para obter recursos nesse mundo, na luta contra o pecado, na luta, né, de sermos uma igreja relevante, expressiva, né, na sociedade, não para crescermos, né, não por números, mas para sermos, né, para podermos apresentar a palavra de Deus para o mundo. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que é o Senhor que vence essas batalhas. Que se não for o Senhor conosco, realmente nada funcionará. Nós estaremos lutando e, como a expressão diz, dando murro em ponta de faca, sem sair do lugar quanto a qualquer uma dessas coisas, se nós não entendermos que o Senhor, então, que a mão dele deve estar sobre nós. Mas então, como buscarmos, né, o favor do Senhor? A própria Escritura, né, nos diz então que devemos ser fiéis ao Senhor. Devemos sim, né, então, estarmos debaixo do pacto, da aliança, e talvez, né, e também, muito importante, é orarmos. É buscarmos a Deus em oração antes de qualquer uma dessas coisas. Você quer, né, que as coisas na sua casa melhorem, no seu casamento, quanto aos seus filhos.
E tudo que você faz é lutar pela força do seu braço. É esquecer-se, né, de que tem um Deus que levanta os braços e a batalha é vencida então pelo poder dele. E você não ora em primeiro lugar. Você primeiro vai então pelo que você pode fazer, traçando, né, ali objetivos de guerra, ou como batalhar, ou como entrar nesse campo de batalha, ou como se encorajar de alguma forma. Tudo isso, né, será vazio, será pueril, se nós não entendermos, né, que é o Senhor que vencerá. E assim, o nosso coração deve, né, estar em primeiro lugar, então, dessa forma, né, buscando e orando. Deus está deixando muito claro, não há poder algum nas mãos dos homens. Todo o poder está nas mãos de Deus e as coisas serão feitas, né, conforme lhe apraz. E então algo muito sério e muito grave, que é o que está sendo posto aqui, né, contra Amaleque. Esses textos de guerra, né, sempre chocam um pouco o nosso mundo, né, hoje. Mas esses textos, né, colocam diante de nós uma realidade que não mudou, de que Deus odeia o pecado, odeia aqueles que se colocam contra a sua igreja, contra o seu povo. O que Deus está dizendo é que Ele mesmo tomará, né, vingança pela sua igreja, pelo seu povo, contra aqueles que são os seus inimigos. Deus não tolerará hostilidade contra ele, contra a sua igreja. Não tolerará, né, essa oposição completa. E assim, né, nós cantamos e lemos, né, o Salmo 9. Os nossos inimigos caem, perecem diante do Senhor. Nos versos 7 e 8, Deus exerce juízo e ele vem com justiça contra todo mundo. Mas olhem como ele se apresenta, né? E nós cantamos isso no Salmo 9. Ele é um refúgio em que nós confiamos. É o Senhor que não desampara os seus. Você não está desamparado. Você não precisa confiar na força do seu braço ou não temer os seus inimigos, as lutas, né? As batalhas diárias que você tem. Você não precisa ter medo, né? De sair para trabalhar. Medo do que será, né? Do seu casamento, dos seus filhos, do seu futuro. Deus é um refúgio em quem nós devemos e em quem nós confiamos, dizia o salmista. O Salmo 78 que nós cantaremos, e é um salmo que fala, né, das andanças, das inúmeras coisas, né, que aconteceram com o povo, um salmo que retrata as quedas também, né, da nação. Mas lá nós não vamos cantar esse parágrafo específico, mas lá do meio para o final do salmo, é um salmo bem grande. Quando Israel teve essas vitórias militares, Deus dividiu a herança dos gentios das nações para a nação de Israel e os fez habitar seguros. Deus zela e cuida do seu povo. Deus está olhando, né, para você que é um filho de Deus, um membro da aliança, da comunidade dos santos. Deus, né, se esmera então em cuidar de nós e nos faz, né, habitarmos seguros nesse mundo. Eu quero destacar mais uma coisa ainda nesse texto aqui, ainda há alguns textos para nós olharmos no dia de hoje, mas lá no verso 14, é, algumas coisas estão sendo escritas por Moisés, e aqui o que é escrito de Moisés e que chegou até nós, por fim, né, quando finalmente redigido, é todo o Pentateuco, e essas coisas estão sendo colocadas, né, nos ouvidos de Josué. Fala essas coisas ao ouvido de Josué. A vida de Josué foi acompanhada, né, pelos escritos de Moisés. Assim, né, as nossas vidas devem ser acompanhadas, então, pelos escritos, né, do Espírito Santo, pela palavra de Deus, por toda a Escritura. E sempre deve, né, estar. Em outros momentos vai ficar mais claro ainda, né, como Josué olhou para toda a lei, para todo o Pentateuco, não só nessa verdade específica aqui, que também é palavra de Deus, mas então as nossas vidas precisam ser acompanhadas pela Escritura. E aqui nós já temos, né, o sermão. Aqui nós já temos os pontos principais do que nós queremos colocar ainda hoje. Há mais ainda a ser dito, né, sobre Josué. Mas vejam, né, como nessas histórias, olhando para essas grandes figuras, olhando para essas batalhas, né, para a vida do rei Ezequias, para Moisés, em especial aqui então para Josué, nós somos instados, né, a confiar em Deus, a nos mantermos firmes em oração, a nos mantermos, né, buscando, lendo a palavra de Deus e assim sermos, né, fiéis a essa palavra e dessa forma, né, confiarmos no nosso Deus. Antes de tudo, né, e o que está aqui anterior ou que por trás disso tudo é que Deus, em primeiro lugar, nos amou, em que Deus nos salvou, em que Deus olhou para nós com olhos de amor, com olhos de compaixão, com olhos de misericórdia. Aqui nessas figuras desses mediadores, mais clara nesse texto, né, em Moisés,
e que vai ficar também mais clara ao longo dos nossos próximos sermões em Josué, apontavam, né, para a realidade de um mediador perfeito que deveria vir. Esse mediador, né, e hoje nós temos a clareza disso no Novo Testamento, na Nova Aliança, é Jesus Cristo. Por causa da sua obra, por causa do que ele fez, por causa da morte do Cordeiro na cruz do Calvário, levando, né, os nossos pecados, pagando a nossa pena, nós somos inseridos nessa aliança. E por isso essas coisas são possibilidades, né, para nós. Por isso nós somos alvo, né, do amor, da misericórdia de Deus. E então nós podemos viver dessa forma, confiantes, em oração, em temor, em cuidado com a Escritura e com coragem. Por causa de tudo isso, porque Deus os amou, viva com coragem. Seja lá qual for a batalha, viva com coragem. De algum modo, né, nesse sermão, como eu estou deixando claro, eu quero poder, né, encorajar, encher o coração de vocês de ânimo quanto ao que você tem que fazer amanhã. E eu não sei o desafio que você tem, qual é a luta, qual é a dificuldade, mas anime-se, tenha coragem. Pense no que Cristo fez por você, pense em quanto Deus te amou e no Espírito que habita em você e tenha coragem. Coragem como Josué. Aprenda, né, então com esses textos, aprenda como Josué aprendeu e foi então, né, fiel, assim como Moisés foi fiel em toda a sua nessa casa, né, como servo do Senhor. Vivamos também, né, dessa forma com coragem. Josué aqui já nos é apresentado então, dentre muitos ensinamentos, como general. E eu quero falar, né, brevemente sobre o próximo texto. Não precisa abrir mais lá em Êxodo, no capítulo 24, mas está logo aí, né, se quiser dar uma virada de página. Lá em Êxodo, no capítulo 24, depois de Deus trazer, né, novos homens para dividir ali a carga com Moisés, Moisés se aproxima do monte e aquela subida, aquela primeira subida de Moisés para receber a lei de Deus, ele prepara as tábuas, ele vai receber a lei de Deus. Mas o texto diz que Josué, ó, que os 70, né, que Deus levantou ali para ajudar Moisés, os sacerdotes, inclusive Arão, né, e os seus filhos, os presbíteros, né, os anciãos ali, não deveriam subir até o monte. Naquele momento, Moisés subiria. Moisés iria para mais perto. E Moisés ali é como um rei, né? E isso está falado lá em Deuteronômio no capítulo 34. Ele é como um rei para a nação que vai, então, diante do soberano, né, de todo o universo, para que ele fale, então, com ele. Mas o texto, né, de Êxodo 24 deixa uma coisa muito clara. Há um primeiro-ministro que anda com ele. Há um homem, né, que o acompanha e que vê as mesmas coisas. Nós não paramos para pensar, né? Ou não nos atentamos a esse texto de Êxodo 24. Moisés não estava sozinho, completamente sozinho no monte, né? Ele e Deus. Josué o acompanhou. Josué estava por ali. E ele viu aquele momento em que Deus se fez, então, presente, né, no meio da nuvem. Ele, de algum modo, né, talvez um pouco mais distante, ele presenciou aquela realidade de Deus vindo e se aproximando. E vejam que coisa aqui gloriosa. O Deus transcendente, inalcançável, num certo sentido, de ser, né, infinitamente incompreensível pela mente finita e limitada do homem, vem até o mundo, aparece ou se mostra então para o seu povo. Aquele momento, né, Josué, e nós precisamos, né, então entender pela vida aqui de Josué que Deus, né, se fez presente. Essas realidades invisíveis, impossíveis de serem alcançadas, de algum modo estão bem diante dos nossos olhos. Entendam, meus irmãos, a escritura, né, vai avançando e a coisa vai ficando mais clara. E para hoje, né, fazendo um salto aqui, porque nós não temos nem muito tempo assim, o Pai nos é revelado hoje por meio da ação do Espírito Santo na palavra de Deus revelada que fala sobre o Filho. O Filho de Deus tabernaculou, veio ao mundo como homem, se revelou para os seus. E nele, como ele mesmo diz lá em João, nós podemos ver o Pai. Um apóstolo pergunta: mostra-nos o Pai. Como Jesus responde, né? Olhem para mim.
Na palavra de Deus, então, na aliança revelada, nós vemos então a Cristo e o Espírito Santo traz essa realidade incompreensível, inconcebível, que jamais poderíamos, né, acessá-la bem diante dos nossos olhos. O mundo, né, invisível está bem aqui e nós podemos contemplá-lo. Nós fazemos, né, por meio do Espírito de Cristo, que nos faz olhar para Cristo na Escritura e assim vemos o Pai. Se nós avançarmos um pouco mais, lá em Êxodo, no capítulo 32, vejam, né, que Josué foi preparado para as batalhas, ele entendeu sobre o Senhor, ele entendeu sobre o que ele deveria fazer, e agora ele está aqui, né, no monte, aprendendo mais sobre Deus. É por isso que é extremamente importante, né, nos dedicarmos, meditarmos na palavra. É por isso que é extremamente importante estarmos aqui no culto, aprendendo, né, sobre essas verdades. Vejam, o povo de Deus muitas vezes está perecendo por não conhecer o seu Salvador, por não se esmerar, né, em aprender do Senhor. Mas então, no capítulo 32 de Êxodo, quando, né, então Deus termina, né, de falar ali com Moisés, Êxodo, capítulo 32, eu tinha desmarcado aqui. Vamos ler os versos 17 e 19. Moisés, né, está ali, sai do monte, ele já se encontra com Josué, que de alguma forma estava bem ali próximo. A gente fica sabendo, né, que pelo texto bíblico, que Arão fez bezerros de ouro e o povo, né, estava então praticando ali idolatria, adorando, né, a Deus de um modo impuro e ainda cometendo, né, imoralidade. Então Josué, né, é apresentado mais uma vez, ele estava ali no monte, né, ele não é falado o seu nome nenhuma outra vez, mas logo que Moisés sai da presença do Senhor, ele está ali com Josué. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. Josué, né, um homem de guerra, estava aqui pensando, né, então, numa batalha. O que é essa loucura, essa confusão que está acontecendo, né, no arraial de Israel? De um modo muito triste, né, esse é um dos momentos tenebrosos, né, ali na história do povo de Israel, bem no começo daquela jornada, Moisés ainda, né, recebendo a lei do Senhor e o povo, né, junto com Arão, líder ali que tinha sido designado para cuidar do povo, eles se corrompem, eles dançam com imoralidade a ponto de parecer, né, uma festa ali tão estrondosa que parecia, né, um alarido de guerra. Vem a praga, vem a morte. E aqui, né, Josué mais uma vez está entendendo quem é o Senhor, com que o Senhor se importa. O Senhor se importa, né, com a maneira como ele é adorado. O Senhor se importa sim, né? Veja que essa confusão, essa bagunça, essa imoralidade não era, né, o que o Senhor pretendia para o seu povo. Um modo de adoração, né, totalmente esquisito por meio de imagens. Nós não vamos, né, de novo nos deter muito aqui, mas Moisés está aprendendo quem é o Senhor, o que o Senhor requer, como o seu povo deve viver então, para que viva, né, nesse mundo com felicidade. Nessa história, né, nós entendemos também e ficamos sabendo, né, que Josué é o primeiro a ver as tábuas da aliança. Talvez o único que as viu, né, além de Moisés, antes de serem quebradas. De novo, né, a lei do Senhor, a lei de Deus acompanha a vida desse homem. Ele está recebendo, né, aos pés de Moisés a instrução o tempo todo e então, né, sendo comissionado a viver por essa palavra, a andar por essa palavra, a não se desviar, né, como seus irmãos fizeram ali naquela ocasião. No capítulo 33 nos é apresentado que Deus, né, quer riscar aquele povo, né? Ele quer acabar então com aquela nação, aqueles ali que estão contra. Há uma praga de fato, né, que vem. Moisés intercede, vai diante do Senhor, né, para interceder, para lidar com aquilo. Ele quebra os bezerros, ele esmiuça, ele joga no rio. Então ele imediatamente se coloca na presença do Senhor, né, para suplicar, né, a Deus por aquele povo. E de novo, nós temos aqui um Josué que aprende, né, aos pés de Moisés sobre o poder da oração, sobre a necessidade de orarmos, sobre a necessidade, né, da oração conforme Deus queria para que um intercessor intercedesse pelo seu povo frente ao Senhor e assim, né, aquele povo fosse salvo, assim aquele povo não fosse riscado.
De fato, né, a justiça do Senhor exigiria aquele riscar, mas o intercessor clama, o intercessor ora. Como não termos em mente, né, a obra do nosso Senhor Jesus Cristo aqui mais uma vez? De fato, né, Moisés só pode fazer essa oração confiando no Messias que viria. E de fato, né, o Messias que veio, como a Escritura coloca, intercede por nós junto ao Pai. E assim nós não somos consumidos, assim nós não estamos, né, apesar de quebradores da lei, tantas vezes nós não somos destruídos, mas nós somos alvo, né, e objeto do seu amor, então, e dessa forma não somos riscados, mas somos salvos. Deus permite, não, então, que vivamos e prossigamos. E devemos fazê-lo, então, aprendendo quem é o Senhor e com coragem. Se Deus, então, faz isso por nós, se Deus age dessa maneira, se hoje nós temos um intercessor perfeito, do qual Moisés era apenas uma sombra, nós devemos viver com coragem. Essa mesma coragem, tantas vezes, né, apresentada aqui por Josué, tantas vezes vai ser apresentada, né, no seu livro, e ele vai falar conosco, né? Nós devemos aprender, então, a viver com essa coragem diante, então, do que Deus faz por nós. Tendo falado da vida de Josué em Êxodo, nós vamos falar brevemente, né, da vida dele apresentada lá em Números. Se você quiser ir para Números capítulo 11, nós vamos olhar o 11 e alguns textos um pouco mais adiante. Aqui é um daqueles momentos que Josué aprende, talvez, pensando em algo não muito apropriado. Bom, depois de Deus fazer com que os anciões ali profetizassem, né, e dois estavam fora do arraial, eu estou resumindo a história. Esses dois, né, que profetizam fora do arraial, Josué olha para aquela realidade e fala para Moisés, né, proíbe-os de profetizar, porque os que estavam profetizando estavam ali próximos, foram aqueles que Deus estava separando, né, do espírito que ele tinha posto em Moisés e colocando naqueles 70 homens, dos quais 68 estavam ali reunidos junto com Josué, Arão e esses anciãos, mas dois, né, não estavam ali, e eles começam a profetizar no arraial. Aqui, né, algo muito glorioso e que nós vamos entendendo, né, no que da maneira como a escritura coloca que primeiro é o espírito do Senhor que estava em Moisés, que de fato o fazia grande. Não havia, né, grandeza em Moisés por si só. Não era, né, o Moisés que era tão impressionante a ponto de libertar o povo. Ele era um grande homem, ele está na galeria da fé. Mas o grande diferencial na vida de Moisés era o espírito de Deus que estava sobre ele. Nós vamos vendo, né, que esse espírito não é limitado ao poder de lidar, né, somente com um homem e fazê-lo é, poderoso para obras, né, que ele quer. Esse espírito, né, então quando a gente fala em dividir o espírito de Moisés, esse espírito não é repartido e Moisés tem menos, né? Porque o Espírito Santo de Deus é infinito, ilimitado, todo-poderoso, porque ele é o próprio Deus. Então, né, outros também profetizam ali. Moisés fala para Josué que quem dera todos, né, profetizassem, ou que todos estivessem, né, tivessem o Espírito. As palavras de Moisés vão ecoar até Atos 2, até no Pentecostes, até nessa nova era da igreja, então, aonde todos nós, então, recebemos o Espírito Santo de Deus. E de novo, né, nós vamos vendo aqui como é a capacitação do Senhor para a igreja no Novo Testamento. Como é, né, esse Espírito infinito, todo-poderoso, que habita em você, e que é o que o Novo Testamento diz, que te capacita para essas obras, e assim você não precisa temer. Eis aqui, né, uma coisa para nos agarrarmos. Como eu vou ser fiel? Como eu vou conseguir, né, fazer essas coisas? Por você, de fato, é impossível. Nós já olhamos, né, então, por Deus e pelas suas mãos nós podemos fazer. Mas certamente, né, nós fazemos, então, por causa do Espírito que habita em nós. Desde Atos 2, nós temos essa efusão, profusão, né, do agir do Espírito Santo de Deus, então, no meio da igreja. E, de fato, né, a igreja é habitada pelo Espírito. E assim, né, aqueles que são do Senhor, aqueles que foram alvos da sua misericórdia e são alcançados por Ele, podem viver pelo Espírito.
Essa é a coragem, né, que nós devemos nos apegar. Não é você, não é a força do seu braço, não é porque você é muito bom, mas é porque o Espírito Santo de Deus está aí. Então, essa batalha sua de amanhã, você pode ter coragem para andar nela, para fazê-la, para lutar. Nós vemos aqui, né, um Moisés, um Josué guerreiro, um Josué que aprende do Senhor, e nós temos um Josué que, em Números, no capítulo 13, 14, um Josué, então, que é corajoso. Um Josué, né, que quando a coisa aperta para o lado dele, ele tem coragem. Números capítulo 13, 14, eu vou resumir a história mais uma vez, vocês podem passar o olho aí no texto. É aquela parte, então, em que finalmente eles chegam perto da terra prometida, e Moisés chama, né, 12 homens para espiarem a terra. É nesse texto, inclusive, que nós sabemos que Josué, né, tinha, no capítulo 14, tinha outro nome, Oséias, que é ele salva ou salvação. E nesse texto, né, é dito que Moisés mudou o nome de Josué de Oséias para Josué. E Josué, então, fala mais profundamente, né, sobre Deus. Yahvé é a salvação. Mas, nesse texto, então, 12 homens são escolhidos para espiar a terra, dentre eles Josué e Calebe. Aqueles homens vão para espiar a terra de Canaã e voltam, né, com a perspectiva da coisa. A terra é muito boa, a terra é maravilhosa. Nós pegamos um cacho de uva e 2 homens não conseguiram carregar o cacho. É uma terra que verdadeiramente mana leite e mel. Porém, 10 desses homens se colocam de modo grave. Existem gigantes lá, a coisa é terrível, a gente não vai conseguir se salvar. Eles inflamam toda a nação e toda a nação começa a dizer que, ou pensar que eles morreriam, que eles seriam destruídos, que eles seriam engolidos. E começam a reclamar, né, contra o Senhor. Por que nós não ficamos no Egito? Lá pelo menos a gente era escravo mais vivo. Aqui a gente vai todo mundo morrer ao tentar, né, invadir esse território. Josué e Caleb se levantam, né? Não é assim. Vejam. E eles não dizem, né, que eles vão conseguir vencer porque eles são poderosos ou porque eles conseguiriam batalhar. Eles falam: acreditem, tenham fé no Senhor, honrem a Deus e lutem essa batalha e certamente Deus nos dará vitória. Josué e Caleb, né, se levantam dessa maneira, já como líderes, né, já como espias que vão com coragem, né, eles entram naquele território e voltam com o prognóstico de nós venceremos porque Deus está conosco e essa é a promessa que ele fez para nós. Que complicado, né? Para fazer um parênteses muito rápido, pensarmos numa vontade de uma maioria como algo bom, como e muitas vezes, né, a democracia é inimiga dos absolutos. E o Senhor coloca de modo grave para todos nós que ele tem os seus absolutos. A vontade do Senhor que deve prevalecer em primeiro lugar e não, né, a vontade da maioria. A lei de Deus deveria ser aplicada, a vontade do Senhor deveria ser aplicada, daquela nação entrar. Mas aqueles homens, então, né, sucumbidos pela sua covardia, sucumbem, né, pela sua covardia e vão, né, contra o Senhor, vão, né, pela maioria. 38 anos da nação foram perdidos e toda aquela geração morre no deserto, exceto 2 homens que andaram, né, com fidelidade, que tiveram coragem. O texto, né, vai nos dizendo então, né, que toda aquela geração é passada, toda aquela geração vai morrendo ali no deserto, os homens, né, de 20 anos para cima, que foram covardes, que foram infiéis, que não pensaram, né, em primeiro que o Senhor poderia fazer por ele, já tendo, né, os exemplos de batalhas anteriores, como a batalha contra Amaleque. Eles então, né, morrem ali no deserto e 2 homens ficam, dentre eles então esse grande homem corajoso, Josué. Eu vou terminar aqui com Números no capítulo 27. Depois então de nós vermos, né, um Josué guerreiro, líder do exército, que tem coragem e então se lembra do Senhor e anda nos caminhos do Senhor, sabendo da importância da intercessão, da oração e da palavra de Deus, né, da sua vontade. Ele então é finalmente comissionado a esse grandioso, né, ministério de dar sequência ali ao que Moisés fez.
Deuteronômio 27, Números 27 é a primeira vez, né, em que isso é colocado. Números 27, vejam o verso, a partir do verso 18. Então disse o Senhor a Moisés: Toma a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhes as tuas ordens na presença deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel, e apresentar-se-á perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação. E sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Nem mesmo Moisés entraria na terra prometida, por causa de outro pecado, mas também porque não honrou o Senhor então durante a sua vida. Toda aquela geração caiu, exceto Josué e Calebe. E Josué então é comissionado, é chamado por Deus para uma tarefa, né, grandiosa, de ser esse mediador da nação, de ser esse líder da nação, que seria então agora como um rei para toda a nação, um líder, né, dos exércitos que guerrearia na frente, né, dos exércitos do Senhor. Quando Moisés, né, é dito que Moisés morreria um pouco antes aqui no verso 14, 15, Moisés olha para aquela realidade, né, do povo, ele fala: Senhor, como esses homens, né, ficarão aqui no mundo perdidos como ovelhas sem pastor? E é onde Deus fala, né, então que ele levantaria esse sucessor que viria, né, depois dele. Percebam que a mediação de Moisés, ainda que ele é o grande homem, né, da antiga aliança, o profeta, né, mais excelente, e não houve mesmo, né, outro como ele, mas mesmo assim ele era imperfeito, falho. E é então, nós falamos isso no último sermão, né, quando surge a figura aqui de Josué, um homem, né, exemplar, um homem corajoso, um homem que ora, um homem que medita nas palavras do Senhor, e ele nos é apresentado aqui então sendo ungido. Ele é ungido e ele é preparado. Um detalhe aqui da unção, né, dele, e eu quero falar um pouco mais sobre essa unção, e nós vamos terminar nisso, mas é, Moisés coloca as suas mãos, né, sobre a cabeça dele. Agora mesmo nós vamos ter um batismo, ou batismos, né? E as únicas dois momentos, né, na nova aliança em que Deus fala sobre colocar as mãos, né, em posição de mãos, é aqui no batismo, né, então, em que a mão do pastor é colocada, né, junto com a água sobre a cabeça, né, daqueles que estão ali participando, né, do rito. E tá ainda e quando há, né, o chamado, né, dos pastores, ou então a ordenação dos pastores, e as mãos, né, são impostas sobre ali, né, os pastores. Basta, né, que os pastores ou os presbíteros da igreja coloquem, né, as mãos, mas nós estamos falando aqui de toda a comunidade está colocando as mãos. E de um modo mais especial ainda, é Deus, né, que está colocando as suas mãos sobre aqueles. E aqui as mãos do Senhor, né, então são colocadas, né, sobre os que estão sendo batizados e sobre aqueles que estão sendo ordenados, então. Mas de um modo muito especial, vejam que o Espírito é colocado e Josué é ungido para esse trabalho. Como não nos lembrarmos, né, então, pensando desse conquistador, pensando nesse homem corajoso do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi ungido às margens do Jordão, o Espírito desce sobre ele, né, como forma de pomba, e o Pai, né, brada, esse é o meu filho amado, né, em quem eu tenho prazer. O nosso Senhor Jesus, com coragem, segue até o fim da sua vida, tendo sido chamado por Deus. Ele segue até o fim da sua vida com coragem, coragem para dizer, até mesmo querendo que o cálice fosse passado e ele não passasse, então, pelo furor de Deus, mas que seja feita a tua vontade. Jesus Cristo, né, e do qual Josué é apenas um tipo e apontava para ele, foi fiel até o último momento. Jesus Cristo, Deus, homem, que tabernaculou entre nós e foi a presença de Deus visível, e nós podemos vê-lo pela Escritura, ouvia o Pai e andava segundo as orientações do Pai. Ele mesmo diz, né, que da lei não passaria nem um jota, nem um tio.
para vermos o quanto ele se interessava na palavra do Senhor e colocava isso como obrigação para todos os homens. Ele, né, orava pelos seus, ele era como intercessor, né, para os seus apóstolos, e ele foi corajoso até o fim, até a morte de cruz. A batalha que ele tinha era a batalha mais terrível da história, né, da humanidade. Ninguém poderia ter, né, tal coragem, ninguém teve tanta coragem na história do mundo quanto Jesus naquele momento. De uma coragem indescritível, subir à cruz, sabendo exatamente o que passaria, recebendo o cálice da ira de Deus, completo sobre ele, como punição pelos nossos pecados, para que você, olhando para a cruz, olhando para Cristo e para o que ele fez, vivesse com coragem. Tenham coragem, meus irmãos. Animem-se para o dia de amanhã. Animem-se para aquilo que você foi chamado para fazer, para ser marido, para ser esposa, para ser pai ou filho, para ser homem, mulher de negócios. Honre ao Senhor, anime-se, ore e lembre-se que é o Senhor em primeiro lugar e que é a mão dele e o braço dele que o faz. E então, lute, prossiga, tenha confiança, né, e fé nas promessas do nosso Senhor. Nós vamos encerrar. Que Deus nos ajude então, né, a pensarmos nisso tudo. Vamos orar? Senhor, nós mais uma vez agradecidos, maravilhados, ó Deus, com o que o Senhor, ó Deus, nos ensina por meio da sua palavra. Clamamos, ó Deus, suplicamos para que essas palavras, Deus, caiam em solo fértil, para que verdadeiramente, ó Deus, o teu povo, tua igreja, Deus, possa, firmados, ó Deus, na sua palavra, possamos ter fé no Senhor em primeiro lugar, sermos uma igreja de oração, uma igreja, Deus, de busca na Escritura, uma igreja, ó Deus, que sabe que é mediada por Cristo, que sabe da obra que Cristo fez, e então, ó Deus, nós possamos viver com coragem nesse mundo. Coragem, ó Deus, para cada uma das batalhas. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos, sim, como Josué, e especialmente, ó Deus, espelharmos a Cristo para todo mundo nas nossas vidas. Sim, nós oramos por meio de Cristo Jesus. Amém.